Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes, com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Vamos ver isso aqui. Isso aqui parece ser derretimento, mano. Mas vamos ver. O que acontece quando o cérebro é cortado ao meio? E de repente parte da sua memória. Isso aqui vai ser derretimento, certeza. Essa é a premissa de Ruptura, uma série que mostra funcionários. Não, isso é spoiler, não? Separadas, uma dentro da empresa, outra fora Mano, isso é full spoiler, eu não assisti essa merda. Eu não consigo assistir essa série, mano. Toda vez que eu boto ela pra startar, eu durmo pra caralho, mano. Entre si. Série, isso aqui é sonífero. Essa tal de Ruptura é sonífera. Científica extrema, mas há 80 anos a medicina já testava algo muito parecido. Não em lembranças, mas no próprio cérebro. Cirurgiões literalmente cortavam a conexão entre os dois hemisférios. E o resultado desses cortes revelou algo que ainda hoje intriga neurocientistas. Será que pode... Cara, o cérebro é muito complexo, né, mano? Dentro do mesmo corpo? E se seu cérebro fosse dividido ao meio, você continuaria sendo você? A pergunta pode parecer absurda, porque na prática a primeira coisa que nos vem à cabeça é que ninguém sobreviveria a algo desse porte. Mas o mais surpreendente é que isso já aconteceu. Cara, a voz dele é muito aveludada, velho, não? Por cirurgias que cortaram ao meio o órgão. Cara, é uma voz muito aveludada, mano. O mais complexo do corpo humano. E o que esses casos revelaram pode mudar tudo o que pensamos sobre identidade, linguagem e até sobre o que é ter uma consciência. Um corte que mudou a medicina. Para entender o que realmente acontece, precisamos olhar primeiro para a ponte que mantém o cérebro unido. Logo e o Quimeira mandou R$3,02. Vovô, com todo respeito, mas a voz grossa desse cara me deixa muito excitado. Pode, por favor, pular esse vídeo? Estou no trabalho e quero ir na impressora fazer cópia. Mas tô com medo de perceber meu belonguinho volumoso. Preciso trabalhar, me ajuda. Buta aí, cara, 10 mil de vídeo só, tio. Um feixe com mais de 200 milhões de fibras nervosas que conectam os dois hemisférios cerebrais, o lado esquerdo e o direito. E é graças a ele que na moral, loucura, mano, sério mesmo. Pô, bizarro, mano, sério mesmo. Mandar esse áudio bizarro, velho. Conseguem trabalhar em conjunto, trocando informações o tempo todo. Mas e se essa ponte fosse cortada? Foi exatamente... Amamos React, te amo, Wall mandou R$3. Vovô viu quem é o jogador do canal Lucas Tilt, tem um EP com o Crack Neto muito bom. Ah, eu tenho esse vídeo. O vídeo do Crack Neto, eu vou ver depois desse aqui. Que é pra descobrir quem é um verdadeiro jogador de bola. Isso que começou a acontecer a partir da década eu vi que esse vídeo saiu. Com pacientes que sofriam de epilepsia severa. Em casos extremos, uma cirurgia chamada calosotomia passou a ser usada como último recurso. A ideia era simples. Tudo que é tomia é do crânio? Né? Se espalhavam de um lado do cérebro lobotomia? Para o outro e interromper essa conexão poderia reduzir os episódios. E funcionou. Em muitos casos, os pacientes deixaram de ter as crises tônico-clônicas generalizadas, aquelas que envolvem convulsões violentas e perda de consciência. Mas os efeitos colaterais da cirurgia Tebas mandou R$3,01. Assiste documentário do Cosmos sobre o nascimento do universo e tem muitos derretimentos legais. Mano, não sei se são legais. Cara, esses negócios de derretimento é foda, não dá pra assistir muito tempo, tá ligado? Porque senão esfarela full, mano. Um ou outro videozinho é de boa, velho. Mas documentário de Cosmos, tipo... eu já tô derretido, já só de ler isso. Só de ouvir. Ainda mais fascinantes documentário de do Cosmos. Que o seu objetivo inicial. E foi justamente nesses efeitos colaterais... Tem que ser um vídeo, um documentário é demais, mano. Uma janela inigualável para dentro vamos focar no vídeo, mano. Duas mentes no mesmo corpo. Foi a partir dessas cirurgias que surgiu um campo de estudo inusitado e profundamente revelador. O dos pacientes com cérebro dividido, ou split brain. Essas pessoas continuavam vivas, conscientes
e funcionais. Como que fica vivo com o Mas em cérebro no alguns meio, testes mano? pareciam agir como se É tivessem sacanagem já, duas tio. mentes separadas dentro do mesmo corpo. O neurologista Roger Sperry e seu colega Ah, Michael tipo, de ter duas mentes e, tipo assim, ser duas pessoas completamente diferentes nas duas mentes? Cara, eu acho que isso não é possível, não? Porque, tipo assim, o cérebro, se você cortar na metade, ele não é. Uma metade não é igual à outra, não? Tipo assim, tem coisas que tem desse lado do cérebro que não tem do outro lado. Tipo, cada lado é responsável por coisas específicas, mano. Não? Niga foram os responsáveis pelos Não são experimentos iguais mais os lados. famosos com esses pacientes. Eles mostravam imagens ou palavras para apenas um dos hemisférios do cérebro. Por exemplo, algo Então, um mostrado lado do lado precisa do esquerdo outro. do campo de visão, que é processado pelo hemisfério direito. O Olha lá, tá resultado explicando. era surpreendente. O paciente conseguia reconhecer o objeto, desenhá-lo ou até pegá-lo com a mão esquerda, mas não conseguia dizer o que era. Isso acontece porque a linguagem, na maioria das pessoas, está localizada no hemisfério esquerdo e, naquele momento, ela não tinha acesso à informação. Era como se uma parte da mente soubesse o que estava acontecendo, mas não conseguisse contar a outra parte. Esse tipo de teste revelou Porra algo é essa? fundamental. O nosso cérebro pode perceber, interpretar e até agir sem que tudo isso precise passar pela linguagem ou pela consciência, como a gente conhece. Mas esses resultados de laboratório eram só metade da história. A experiência mostrou que a consciência não é algo localizado em um ponto fixo do cérebro. Ela é construída a partir da integração de múltiplos sistemas. E quando essa integração falha, surgem pistas sobre como ela realmente funciona. Agora, o que acontece no dia a dia das pessoas que se submetem a esse experimento? Conflitos Tem e pessoas que narrativas do submetem a cérebro. experimento? Ainda que os testes Tá de laboratoriais revelem comportamentos curiosos, a maioria dos pacientes com cérebro dividido relata viver uma vida relativamente normal. Eles continuam com uma experiência unificada de si mesmos, não sentem que têm duas consciências ou duas personalidades, mas isso não significa que a divisão não deixe marcas. Em algumas situações, especialmente logo após a cirurgia, os hemisférios pareciam competir. Há relatos, por exemplo, de uma mão abotoar a camisa enquanto a outra tentava desabotoar, ou de um para, paciente não, tentando para, pegar um mano, objeto com uma mão e a outra interferindo. Esse tipo mano, de isso é conflito demais, ficou né, conhecido mano? como síndrome de desconexão interhemisférica. Tipo, uma Ela mostra metade, que tipo quando assim, os sei lá, eu quero pentear o cabelo, a outra mão não, eu vou pentear, tipo, isso? Não, isso eu não acredito que isso é hemisférios possível. não se Mano. comunicam, podem Isso é surgir too much, pequenas mano. Isso é divergências too much entre derretimento. percepção e ação, como se cada lado do cérebro tivesse uma forma própria de interpretar e responder ao mundo. Outra descoberta fascinante Ai, tá dessas parecendo experiências é a mentirado. respeito do papel do hemisfério esquerdo do cérebro. Ele, na verdade, funciona como um intérprete. Gazzaniga percebeu que, mesmo quando o hemisfério esquerdo não tinha acesso à informação completa, ele tentava criar uma Esse canal é explicação confiável? coerente Esse canal é confiável? Esse carecão? para o Esse carecão é comportamento do confiável? paciente, mesmo que fosse uma explicação inventada. É como se o cérebro preferisse contar uma história mal contada do que admitir que não sabe. Esse mecanismo ajuda a entender por que a gente nem sempre percebe nossas próprias contradições internas. Também explica como conseguimos justificar ações das quais nem sempre temos consciência total. Em outras palavras, nosso senso de identidade pode ser, em parte, uma narrativa construída Narrativos, em tempo narrativos. real. E é aqui que a discussão sobre consciência ganha um novo nível. A cola invisível do eu. Agora tá Se a começando consciência a... depende tá da começando a- integração entre áreas distintas do cérebro, e se ela pode ser fragmentada ou reconstruída, será que existe de fato um eu fixo e imutável? Ou será que aquilo que chamamos de eu é só o resultado de conexões em funcionamento? Essa pergunta não está apenas nos laboratórios de neurociência. Ela também ganhou forma na ficção, como na série Ruptura, que falamos. Essa série vale a pena, inicialmente. tipo assim, vale a pena real. Como que eu posso falar, mano? Porque as séries no começo da série, a maioria das séries, como tu não sabe porra nenhuma, tipo, não é tão legal o começo, né? Tu tem que engatar nela aí pelo menos uma temporada, né, mano?
Só que, cara, eu não consigo assistir isso sem dormir. Tipo, não dá, mano. Eu não consigo. Mas muitos dizem que é uma obra-prima, mano, Os diante dos funcionários de nossos uma grande olhos. corporação se submetem a um procedimento cirúrgico Ah, ele que tá falando separa tudo, suas meu memórias Deus. em duas partes totalmente independentes. Mano, eu não posso ver isso. Eu posso? Ah, eu posso. Uma Foda-se, delas mano. vive apenas Não, isso é dentro do spoiler, ambiente de mano. Eu não posso ver isso ou eu posso ver isso? trabalho e a outra vive Esse apenas tipo, fora segundo dele. episódio, O isso? resultado? O eu que trabalha não sabe nada sobre a vida pessoal. E o eu que vive fora do escritório não tem a menor ideia do que faz durante o expediente. Cada versão tem suas próprias experiências, desejos, angústias. E nenhum dos dois tem controle total sobre a própria existência. A série usa ambiente corporativo como cenário para explorar um dilema Vem profundo. live? Até Eu que acho que ponto dá somos merda, não? definidos pelo nosso contexto e pelas informações a que temos acesso. Dá pra Se duas tentar, ué. versões de uma Why mesma not? pessoa vivem vidas distintas com memórias isoladas, elas ainda são a mesma pessoa? A analogia com os cérebros divididos é inevitável. Assim como nos experimentos com pacientes submetidos à calosotomia, em ruptura, cada lado da mente passa a operar com uma espécie de autonomia sem conseguir trocar informações com o outro. E, no fundo, a pergunta que fica é a mesma. O que sustenta a nossa identidade quando Manda o partes melhor, essenciais de nós vagabundo. deixam de se comunicar? A ficção pode até exagerar os dilemas, mas pacientes reais enfrentam desafios igualmente profundos e, às vezes, Cara, ainda 83, mais angustiantes. Um desses casos foi o de um adolescente brasileiro que convivia com crises epiléticas desde o primeiro ano de vida. Mesmo após anos de tratamento com diferentes combinações de medicamentos, as crises generalizadas continuavam semanais, violentas Cara, que e quadro é esse, incontroláveis, velho? a ponto de ocorrerem durante o sono, provocando risco real de morte. O medo era tanto que o próprio paciente passou a relutar em dormir. Diante do fracasso dos tratamentos mais tradicionais, os médicos optaram pela calosotomia. A primeira tentativa parcial... Cara, reduziu cirurgia a no crise cérebro por um não tempo, dá, mano. mas foi só Eu não tenho após coragem uma não, segunda viado. Sério, meu. cirurgia, dessa Cirurgia vez no cérebro com é a secção total do corpo loucura. caloso, que o jovem finalmente teve controle completo das convulsões. Apesar da Cirurgia no magnitude cérebro da é out, operação, mano. ele Cirurgia manteve no cérebro suas é out. capacidades cognitivas É preservadas, out, é full seguia out. consciente e funcional, mesmo com os dois Full out. hemisférios cerebrais desconectados. Full out. Esse caso reforça algo que a ciência ainda tenta entender por completo. Como é possível cortar fisicamente a conexão entre os hemisférios do cérebro e ainda assim preservar a sensação de continuidade, de um eu unificado? Até hoje, os casos de cérebro dividido continuam a ser a referência para quem estuda a Abner, sem consciência. ficar incendiando Isso briga porque no eles chat, oferecem mano. uma oportunidade única, observar o que acontece quando a integração entre Presta as atenção. partes do cérebro é literalmente cortada. Em condições normais, essa integração acontece o tempo todo Aos e é tão neurônios. perfeita que sequer notamos. Pensamentos, percepções, lembranças e movimentos se fundem de forma aparentemente automática, mas quando essa ponte é rompida, surgem lacunas reveladoras. Os testes com esses pacientes mostraram que é possível existir percepção sem linguagem, ação sem intenção consciente e Tipo, até vou memória mexer, mas eu sem não quero acesso mexer? verbal. Em outras palavras, nem tudo o que vivenciamos Fala, careca, fala a chega verdade, ser caralho. contado para nós mesmos. Isso sugere que a consciência, longe de ser um centro de comando, funciona mais como um fluxo, um processo emergente que depende da troca constante de informações entre diferentes partes do cérebro. Mesmo com essa divisão... Cara, será que, rígida, tipo, em os algum momento do futuro, tipo... Cara, que nem The 100. The 100 tem isso, não? Eu acho que no finalzinho de The 100, quando as pessoas morrem, tipo assim, tu passa a consciência pra outro corpo. Não tem isso? Em outro planeta lá, eu acho, mas eu nem lembro. Cara, The 100 é derretimento final, pacientes mano. É relatam spoiler, mas essa série é tão bucha, mano, que tem que dar spoiler mesmo essa porra, mano. As primeiras temporadas, cara, um auge.
sentir A como quinta, uma sexta só é uma pessoa. merda, Isso mano. levanta outra questão Cara essencial. chapa O pra que caralho, além velho. do cérebro ajuda a manter o senso de unidade? O que sustenta a nossa identidade quando partes essenciais de nós deixam de se comunicar? Além do Estragaram, cérebro, velho. o corpo como cola do eu. Um dos candidatos mais fortes é o próprio corpo. Estudos indicam que a integração entre corpo e cérebro desempenha um papel vital na construção do eu. A forma como sentimos dor, fome, batimentos cardíacos ou tensão muscular influencia Cara, é diretamente tudo nossas cérebro, é emoções, tudo cérebro, decisões mano. e senso de identidade. A neurocientista Christina Kearns, por exemplo, defende que nossa percepção do eu está intimamente ligada ao que ela chama de interocepção, a capacidade de sentir o estado interno do corpo. Mesmo quando o cérebro passa por reconfigurações, como no caso de pessoas cegas que desenvolvem sentidos aguçados em outras modalidades, essa percepção interna permanece como um ponto de ancoragem. Carnes explica que, além da visão, audição ou tato, existe um tipo de sensação mais sutil, quase invisível, mas essencial: a capacidade de sentir o próprio corpo por dentro. Cara, Ou não tô seja, entendendo não porra basta que o nenhuma cérebro esteja já, funcionando mano. bem, Ai, se é a forma fuder. como o corpo inteiro se percebe, se regula e se reconhece em tempo real que sustenta a experiência contínua de ser alguém. A interocepção funciona como um Olha essa ponto de dopamina, ancoragem cara, é constante, reflexiva pra mantendo a unidade caralho. do eu, mesmo quando partes do cérebro são desconectadas ou passam a cumprir outras É um funções. Urandir Mode Essa isso visão aqui, mano. ajuda a esclarecer por que a consciência não depende apenas da atividade cerebral isolada. Ela surge da integração contínua entre múltiplos sistemas É perceptivos. que esse careca fala muito difícil os também, né? Ele motores podia ajudar um pouquinho, né, emocionais e mano? corporais. É esse funcionamento conjunto que permite uma Mano, experiência coesa de identidade, mesmo diante de rupturas anatômicas ou funcionais. Ah, Quando por isso que o nome da série é Ruptura, mano. Porque o cérebro, eles rompem o cérebro no meio. É por isso que é ruptura? essa integração falha, como nos casos do cérebro dividido Caralho. ou de reorganização É sensorial por isso, em não? pessoas cegas, não há necessariamente uma perda de consciência. O que muda é a forma como o sujeito acessa, interpreta e Tipo a organiza as ruptura. informações disponíveis. O conteúdo da experiência pode se alterar, mas a sensação de continuidade permanece. Os cérebros divididos provam que não existe um trono da consciência. Há, isso sim, múltiplas vozes neurais que se sincronizam graças a pontes Lendas anatômicas urbanas. e aos sinais sutis do corpo inteiro. Vou ver o Quando vídeo do essas Crack pontes Neto. quebram, a Dopamina orquestra barata. continua tocando, só muda a harmonia. No fim das contas, o eu se revela menos como uma entidade fixa e mais como um verbo em ação. Eu sou porque minhas partes conversam agora. Se a identidade resiste até a um corte cirúrgico de 200 milhões de fibras, ela certamente pode se remodelar depois de traumas, perdas e recomeços. Próximo passo na jornada? Quer ver como o cérebro refaz essas pontes? Não, mano, chega de cérebro, velho. Não, chega de derretimento, velho. Caralho, que porra, mano. Não entendi porra nenhuma, mano. Só entendi que ruptura é ruptura porque eles rompem. O personagem principal rompe o cérebro no meio e ele vive duas vidas que ele não tem noção.